Olá, queridos alunos do primeiro ano. Vamos aqui à nossa videoaula de revisão sobre bioquímica celular. E dentro do assunto de bioquímica celular, vamos falar de carboidratos. O que são carboidratos? Carboidratos, eles são muito comumente chamados de açúcares. Tá, pessoal? Açúcares. Quando a gente fala açúcares na biologia, não quer dizer que é uma substância doce, tá, pessoal? Açúcares são moléculas, tá? E não obrigatoriamente é uma molécula doce, tá? Nem todo açúcar é doce no caso da biologia, tá? Então vamos tirar essa desmistificação aí da nossa cabeça. Ok. Então, nós vamos primeiramente para as funções, são 3 funções. A primeira função é a função energética, tá? O que é uma função energética? Os carboidratos, a função dele é fornecer energia. Energia para quê? Energia para nos manter vivos, para manter as funções vitais, tá? Para fazer com que a célula faça o seu trabalho, realize o seu trabalho, para fazer com que os órgãos funcionem. Então, toda vida necessita de energia. E essa energia a gente adquire através da alimentação, através de uma dieta, através da nosso sistema de nutrição, tá? Então, esse é um dos principais funções do carboidrato, fornecer energia. Uma outra função também de extrema importância é que o carboidrato ele faz parte da estrutura. Então, por isso que tem essa função estrutural. Por quê? Porque ele faz parte da estrutura de algumas partes, de algumas estruturas dos seres vivos. Então, nós temos como, por exemplo, a parede celular da célula vegetal. A composição da parede celular é formada de carboidrato. Que carboidrato? Celulose, tá, pessoal? A celulose é um carboidrato que tem função estrutural. Um outro carboidrato que tem função estrutural é a quitina. A quitina ela faz parte, tá, da composição de alguns animais considerados como artrópodes. Nós temos o caranguejo, nós temos o siri, nós temos a lagosta. Então, aquela parte endurecida desses animais é a quitina, é um carboidrato. E uma outra função é a comunicação celular, né? O carboidrato tem essa função de manter comunicação entre a célula, passar informações, passar até mesmo outras moléculas e assim por diante, tá, pessoal? Então, essa parte aqui é só sobre as funções. A primeira função energética, depois a função estrutural e depois a função de comunicação celular. Agora nós vamos para a parte de classificação. Os carboidratos, eles podem ser classificados em monossacarídeos, em disacarídeos e em polissacarídeos, tá, pessoal? São 3 classificações. Então, os monossacarídeos, né, que são os primeiros. O que seria um monossacarídeo? O monossacarídeo é um carboidrato que tem uma molécula pequena, que tem uma molécula menor do que os outros que nós iremos ver. O monossacarídeo ele tem que ter na sua molécula uma variação de 2 a 7 carbonos, porque o carboidrato, pessoal, é uma substância orgânica. E toda substância orgânica, ele tem que ter lá na sua composição, lá na sua estrutura de molécula, qual substância? Carbono. Tem que ter carbono lá na sua substância, na sua molécula, na sua estrutura química. Então, o monossacarídeo, ele vai variar de 2 a 7 carbonos.
E os monossacarídeos eles podem ser classificados em 2 tipos. Na verdade, não são só 2, são mais, mas eu trouxe só esses 2 porque são mais importantes para nós. Então, nós temos as pentoses. As pentoses, essa palavra penta vem de quê? Vem de 5, né? Então, a pentose é um monossacarídeo formado por 5 carbonos. Então, nós temos o RNA, o DNA, ele vai ter um componente lá chamado pentose, que terá esse número de carbonos, né? 5 carbonos. Depois nós temos as hexoses. Hexa, vem de 6, tá, gente? Então, aqui já vai ser um monossacarídeo que terá quantos carbonos? 6 carbonos, tá? Então, aí nós temos outros, nós temos as trioses, que tem 3, e assim por diante. Então, eu trouxe esses 2 aqui, porque eles são os mais importantes, assim, dentro da questão da biologia. E aí nós vemos os disacarídeos, né? Os disacarídeos, essa palavra nós temos formação aqui, nós temos a junção, a ligação de 2 monossacarídeos. Então, quando eu ligo 2 monossacarídeos, eu formo um disacarídeo. Então, você vai notar que é uma molécula maior, que é uma molécula mais digamos, um maior número de substâncias que vão conter nessa molécula. E esses monossacarídeos, eles vão ser ligados através de uma ligação glicosídica, né? Uma ligação glicosídica. Os disacarídeos também, pessoal, podem ser chamados de oligosacarídeos. Eles podem ter essas 2 denominações. Então, exemplos de disacarídeos, nós temos a sacarose, a frutose, a galactose, que são muito comumente presentes nos nossos alimentos, tá? Por exemplo, a frutose, que é o açúcar das frutas, a galactose, que é o açúcar do leite, e assim por diante. E por último, nós temos os polissacarídeos. Os polissacarídeos, gente, já são megamoléculas, na verdade, né? São moléculas grandes, enormes, porque aqui já vai ter muitos monossacarídeos interligados através dessa ligação que eu expliquei para vocês, que é a ligação glicosídica, tá? Então, é uma molécula grande. Então, nós temos aqui o amido. O amido é a reserva energética dos vegetais. Então, as plantas, elas fazem fotossíntese. E nessa fotossíntese, elas fabricam carboidrato, que é a glicose, tá? Então, toda essa glicose que ela produz e que ela não utiliza, que ela pode não utilizar, ela armazena. Ela armazena em forma de amido. Esse amido ele é presente principalmente nas raízes e nos caules dos vegetais. Então, nós temos, por exemplo, as batatas, a mandioca, a cenoura, são alimentos ricos em amido, porque ali vai ter reserva energética dos vegetais. Temos também como polissacarídeo o glicogênio, que é a reserva energética animal, tá, gente? O amido é vegetal, o glicogênio animal. Então, a nossa glicose, que não é utilizada nas funções vitais, ela é armazenada em forma de glicogênio. Esse glicogênio fica onde? No nosso fígado. Fica lá armazenado, estocado no nosso fígado, né? Porque o nosso corpo, ele é inteligente, ele estoca, ele armazena o que ele não utiliza. Quando for uma necessidade, né, que tiver deficiência de glicose, então o organismo vai pegar lá no fígado essa glicose armazenada e vai utilizar, tá? A celulose, que eu já falei, tá? Que é presente nos vegetais, na parede celular da célula vegetal. Nós temos celulose, que é um polissacarídeo,
E nós temos a quitina que é presente, como eu falei, na estrutura de alguns animais conhecidos como artrópodes, que nós temos o caranguejo, né? Ela tem aquela carapaça dura por conta da presença da quitina, porque esses animais eles são invertebrados, eles não têm estrutura óssea. Então, para ter um corpo mais endurecido, é a quitina que vai fazer isso aí. Ok, pessoal, então finalizamos aí a nossa aula sobre carboidratos, um resumo sobre carboidratos. Então, esse vídeo também vai estar disponível lá no Google Classroom, tá? Se você não puder, no momento que eu postar no grupo, assistir a videoaula, você pode acessar o Google Classroom e assistir o vídeo. Você pode colocar as anotações, comentários sobre o vídeo, alguma pergunta, você pode estar direcionando algo sobre a aula lá no Google Classroom para que a gente possa tirar alguma dúvida, fazer algum comentário, fiquem à vontade, tá? Ok, então, até a próxima.